Arquitetando com Mônica Costa. Olá pessoal, nosso programa de hoje, Arquitetando com Mônica Costa, vai ser um programa muito especial. Nós vamos falar sobre Friburgo, os 200 anos dessa cidade maravilhosa. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer ao povo friburguense que me recebeu aqui com muito carinho, e estamos aí procurando crescer, trazendo bastante novidade para vocês, bastante informação. E agradecer também aos patrocinadores, aos nossos telespectadores e os internautas que estão sempre conosco. Bom, mas como eu falei há pouco, o nosso programa vai ser sobre Friburgo, sobre os 200 anos dessa cidade, sobre a colonização, os desafios e toda essa história aí maravilhosa. E hoje, uma presença muito especial, o presidente da Câmara, Alexandre Cruz, vai conversar com a gente. Tudo bem, Alexandre? Prazer, doutora Mônica, estar aqui com a senhora, com todos os seus telespectadores, dizer dessa grande alegria de nós poder aqui, em nome do Legislativo Municipal, estar participando desse programa, que nós temos aí a sã consciência da grande popularidade, audiência que tem, não só com os colegas arquitetos, engenheiros, mas com toda a sociedade que tem acompanhado de perto o seu trabalho. Obrigada. Então, Alexandre, conta pra gente um pouco da história de Friburgo, lá no início, voltando ao passado, como tudo começou, como que surgiu, quem foram os colonizadores, como começou a história de Friburgo? Na verdade, Nova Friburgo, por isso. Nova Friburgo. Nova Friburgo, porque Friburgo, não é? Um cantão de Friburgo, na Suíça, quando nossa cidade, através do decreto do rei Dom João VI, nossa cidade foi a primeira cidade a ser elevada por decreto, uma cidade de decreto do Dom João. E na ocasião vieram para cá as famílias de suíços para fundarem Nova Friburgo, porque no decreto ele dava um pedaço de terra dessa região que pertencia a Cantagalo, aqui era o Morro Queimado. E eles, quando chegaram aqui e viram que a topografia, isso vocês entendem bem, todo o espaço, toda a nossa mata, nossas águas, pareciam muito com a região deles lá, eles fundaram a cidade como Nova Friburgo. Então, por isso nós somos Nova Friburgo. Povo do Rio de Janeiro, até a gente mesmo muitas das vezes fala assim, Friburgo, Friburgo. Eles usam muito Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, ou Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Mas não é, nós somos Nova Friburgo. Somos Nova Friburgo devido aí os suíços que aqui chegaram e colocaram como nova. Para eles era uma Nova Friburgo, era uma nova terra, era um novo mundo, era uma nova cidade. E aí, esses suíços que para cá vieram, que trabalharam muito, que derramaram seu sangue, suas lágrimas, seu suor, fizeram que nós somos a cidade que hoje somos. Eu acho que Nova Friburgo deve muito a esses colonizadores suíços que fizeram a história dessa cidade com muito trabalho, seus problemas da época habituais, mas que graças a Deus conseguiram fazer que Nova Friburgo fosse a cidade que é. Nós temos um povo ordeiro, nós temos um povo trabalhador, nós temos uma natureza vasta que Deus nos deu, como dizia o ex-prefeito, falecido prefeito Heródoto Ben de Mello, uma cidade-parque, e isso para nós é um motivo de muita alegria. As nossas colinas, as nossas serras, as nossas montanhas, maravilhoso, são realmente... Você sabe que eu já ouvi o termo Suíça brasileira. Porque é o título que nós temos, O título de Suíça brasileira, devido a tudo isso, a toda a história desses suíços, homens e mulheres que deixaram seus descendentes aqui. São inúmeras famílias de descendentes suíços, logo depois os alemães também. Nós temos aqui hoje em Nova Friburgo a Igreja Luterana, que é a primeira igreja luterana da América Latina. A igreja, a Catedral de São João Batista, quando fundada, foi fundada em homenagem a Dom João. Então histórias maravilhosas. Nova Friburgo tem um acervo rico da sua história. Nós não podemos perder isso, as futuras gerações não podem perder o que nós temos de melhor. E como eu sou um apaixonado por essa cidade, Deus me deu a oportunidade de ser friburguense, de nascer nesse berço abençoado que é Nova Friburgo, mas eu não tenho dúvida que nós temos um povo que herdou dos nossos colonizadores o espírito, como eu falei anteriormente, do trabalho, do amor à terra, da dedicação, mas acima de tudo de amor à família. Nova Friburgo tem isso. E eu acho que Nova Friburgo hoje, nesses 2 séculos que ela completa, ela tem muito a deixar para nós de história, mas ela tem muito também para o futuro.
porque a nossa geração que aí está, ela tem trabalhado muito para dias melhores desse povo, por tudo aquilo de gratidão que esses suíços fizeram e trouxeram nas suas bagagens, cheio de esperança. Muitos morreram no caminho. Sim. Né? Ainda tem essa triste história, mas aqueles que aqui conseguiram chegar, eu não tenho dúvida que com a determinação, com a fé que eles tiveram, eles fizeram que Nova Friburgo fosse realmente a Nova Friburgo que eles imaginavam e que eles queriam. Então ao longo da história eles chegaram aqui e começaram a criar essa cidade que enfrentou muitos desafios, né? E eu creio que ela foi muito bem planejada, né? Da forma como eles imaginaram, que quando eu cheguei aqui a primeira vez, aí já é uma experiência minha, né? Que eu olhei em volta, eu disse, cheguei no paraíso. Uma cidade organizada, né? Limpa, muito limpa, impressionante. Isso para mim foi uma das coisas que me chamou muita atenção, a questão da agricultura, né? A alimentação aqui é maravilhosa, super saudável, né? Então eu creio assim que ao longo disso da colonização em diante foi todo um trabalho em busca do melhor. Porque aqui eu consegui ver esse melhor, o melhor que eu acredito que todo brasileiro gostaria de ter. Uma cidade tranquila para morar, porque é realmente muito tranquila, né? Com alimentação saudável, né? O ar, né? O clima. Então eu acredito que tudo isso contribuiu muito, né? E Friburgo, ele teve um crescimento, né, populacional também muito grande. O que você me conta dessa trajetória, assim, de quando começou as primeiras construções, os primeiros governos que passaram por aqui? Olha, eu não sou historiador, né? Eu posso aqui não estar querendo cometer nenhuma gafe e levar ninguém a erro. Eu estou passando a história que me foi passada, né? Não só nos livros das escolas que nós frequentamos, mas no que a gente ouve no dia a dia, principalmente como em meio público. Nova Friburgo foi uma cidade planejada, uma cidade projetada. O centro de Nova Friburgo é muito bonito. Pena que tudo na vida, muitas das vezes as pessoas não seguem à risca aquilo que os seus idealizadores fazem. A senhora mesmo como arquiteta sabe disso. Mas Nova Friburgo foi planejado, o centro urbano de Nova Friburgo, ele é muito bonito. Sim. Ele tem um rio Bengalas que corta as duas avenidas, né? Tem as ruas transversais que saíam na avenida principal, a praça principal, que na época era a grande promessa de futuro da cidade, a catedral em frente à praça. Depois foi esticando, tivemos aí mais uma praça, né? Foi crescendo os bairros, mas quando a colônia veio para cá, que existia esse pequeno centro aqui, Alberto Browne, a General Osório, né? O Suspiro, eram pontos que eles determinavam que fosse muito bem organizado. Então, na época, os construtores da época tinham essa delicadeza e essa preocupação de ter uma cidade organizada. Sim. De ter uma cidade que pudesse dar uma qualidade de vida, né, àquela geração que estava ali naquele momento, que vinha de uma cidade de longe, mas aos futuros moradores, que seriam, né, as futuras gerações que viriam para cá, e principalmente as futuras, que além dos suíços vieram outros. Vieram os alemães, os japoneses, os próprios portugueses, cada um com enfim, cada um com as suas características, né? Os libaneses, enfim. Então nós tivemos uma história muito rica. E dentro disso, nós não tínhamos a Câmara Municipal, era a Câmara, era o Senado da Câmara. Que o Senado da Câmara nada mais era dirigida pelo presidente da Câmara, que na ocasião já era o prefeito da cidade. Ele era o presidente da Câmara e o prefeito, que foi Jean Bazet, né? Então Jean Bazet foi nosso primeiro presidente, nosso primeiro prefeito, que começou toda a história política administrativa do município. Quando nós tínhamos lá o antigo Senado da Câmara, os debates não eram diferentes dos de hoje. Existiam as ideias, os debates de ideias, cada um defendia aquilo que acreditava, obviamente com um grau de intelectualidade muito grande, porque os homens se vestiam muito bem, não é? Naquele momento ainda as mulheres ainda não estavam tão participativas da política, mas era um debate de alto nível, eram homens que trabalhavam em função de defender do crescimento do município. Então, com a evolução
que foi se mudando, depois o voto das mulheres, depois teve aquela Revolução de 30, né? O trem, que o Barão de Nova Friburgo foi um grande empreendedor dessa cidade, com todos os seus defeitos e erros dentro de algumas políticas na escravatura, que a gente não concorda, mas ele também teve a sua participação do crescimento para o município da cidade, né? No que diz aí, principalmente, a linha ferro. Então, Nova Friburgo foi se evoluindo, né? Os padres que passaram aí, os pastores luteranos. Então, a história de Nova Friburgo é muito rica. Nós levaríamos aí mais de um dia de programa para falarmos dessa belezura que é a Nova Friburgo. Nova Friburgo é uma belezura. Eu tenho viajado muito e eu confesso que no terceiro dia eu já estou farto do que eu vi e eu sinto falta da minha cidade. Eu acho que respirar esse ar, beber essa água, como a senhora falou, comer essa comida, isso nos faz muita falta. A agricultura de Nova Friburgo é muito forte. A agricultura familiar dessa cidade é muito forte. Foi como eu te falei, esse povo é um povo muito trabalhador. Hoje nós temos mulheres de agricultores que ajudam na casa, né, como chefes de família na agricultura familiar. O terceiro distrito hoje é o maior produtor de hortifrutis, né, da região. Nova Friburgo é a segunda maior produtora de flores do Brasil e a primeira do estado. Então nós temos aí o que passar para as futuras gerações e eu acho que nós temos que vender Nova Friburgo. Vender Nova Friburgo de que forma? No turismo. Fomentar a economia através do turismo. Temos que embelezar a cidade, cuidar da cidade, fazer com que a cidade trate bem aqueles que aqui vêm, porque quem vem para cá se apaixona. É difícil ver alguém que venha trabalhar em Nova Friburgo e que não queira vir morar aqui. Sim. Porque isso toca no coração, na alma da pessoa, que é uma cidade diferente. Eu sou suspeito a falar, mas eu falo com muita emoção e com muita convicção de que tudo que eu estou comentando com vocês nesse bate-papo é real. Quem já viveu por isso, como a senhora, sabe do que eu estou falando. Mas é real. A minha experiência de chegar aqui, o primeiro dia, né, que eu olhei em volta e vi a cidade, eu disse, não, é aqui que eu quero morar. Por quê? Porque a gente encontra um ambiente totalmente diferente. Não é uma característica, são várias características diferentes, né? Então, quando você experimenta realmente uma alimentação mais saudável, quando você mora num lugar mais tranquilo, onde não há tanto um trânsito tão intenso, fumaça, barulho, né? E até mesmo violência, encontra uma cidade limpa, organizada. Você encontra minha observação de arquiteta, né? Quando vi as construções, o estilo construtivo, né, arquitetônico deles, então você se encanta, você se apaixona realmente. E outras pessoas que vieram de fora, que vieram da minha cidade e que chegaram aqui e viram também Friburgo, também se apaixonaram. Mas por causa que eu acho que o ingrediente principal de Friburgo está no cuidado e no carinho de manter uma cidade onde as pessoas têm o prazer de viver. Elas estão fazendo para o bem-estar delas. Então isso pesa muito, né? A pessoa faz para que ela se sinta bem naquele lugar onde ela mora, de cuidar da sua rua, de cuidar das plantas, de cuidar de todo um conjunto. Então, realmente, Friburgo é apaixonante. A minha experiência realmente foi paixão à primeira vista. Eu não vou ser leviano e dizer que Nova Friburgo tem seus problemas, né? Claro. Sim, que, obviamente, como toda cidade, ela tem seus problemas normais, diários. Mas eu comparo Nova Friburgo, eu tenho falado disso outro dia, até me chamaram a atenção, mas eu continuo com essa concepção. Nova Friburgo é como uma mulher bonita, uma mulher linda, que teve alguns problemas na vida e deixou de se cuidar. Mas que na hora que der novamente aquele retoque, ela sentir que ela tem aquele potencial, ela vai vir para a passarela com toda a afeição, né, e toda aquela beleza natural que lhe é peculiar. E eu vejo hoje, obviamente, que a população sabe disso. Isso está adormecido, mas nós precisamos resgatar. Nós não podemos aqui culpar a administração A ou B ou C. Uns ajudaram, outros deixaram passar. Cada um sabe da sua consciência o que fez ou deixou de fazer para Nova Friburgo.
mas nós sabemos perfeitamente que essa cidade tem um grande potencial, Sim. com seus problemas peculiares que eles são, né? Mas obviamente nós somos uma cidade diferente, nós temos muito para avançar ainda e nós podemos muito ainda avançar com a ajuda da população. Eu não tenho dúvida disso. De que forma? Como a senhora falou muito bem, nós temos dois lados do balcão aí, né? Nós temos que colaborar de que forma? O cidadão não jogando papel na rua, cumprindo com o seu dever, cumprindo, pagando os impostos, fazendo com que a cidade possa fluir, ajudando no trânsito, não parando aí fora da faixa, deixando com que o trânsito corra normalmente, não querendo subornar fiscais, A ou B, isso as coisas que existem no dia a dia de qualquer cidade. Isso tudo faz com que a cidade seja melhor e seja diferente. Se nós fizermos nossa parte, poder público e cidadão, eu não tenho dúvida que nós não vamos ficar longe dessas cidades da Europa. Vamos ter uma cidade capaz de melhorar a qualidade de vida do seu povo, mas acima de tudo, de dar condições do seu povo viver bem no seu dia a dia com muito pouco. Porque nós já temos o que é de melhor, que é essa natureza, é a água, não é a qualidade do ar, do clima. Isso tudo Deus já nos deu. O negócio agora é fazermos uma gestão séria, comprometida, voltada para a população e acreditando, sem dúvida nenhuma, nunca deixar de acreditar em dias melhores. Porque tudo também, Alexandre, começa de dentro de cada um. É o desejo. É o que você está falando. Se cada um fizer a sua parte e zelar, se partir de mim, né, ter uma boa cidade para morar, eu realmente vou ter todas essas atitudes. Eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou limpar, eu vou procurar contribuir. É importante também que a população, não só os que nasceram aqui, mas os que agora fazem parte dessa cidade, como eu e outras pessoas que vêm de fora, procurar contribuir de alguma forma. A palavra é essa, contribuição. Contribuição. Contribuir de alguma forma. Porque não adianta vir somente de cima. Você concorda? Plenamente. Né? E não faço isso porque estou no poder, não. De todos. Acho que tem que ser de mãos dadas que a gente vai ter uma sociedade melhor. Exatamente. Então, Friburgo, ela já é muito abençoada por tudo, por toda a questão natural dela, por todos os aspectos naturais, como você falou, o clima, a água, a alimentação, né? É uma cidade maravilhosa. Mas todos precisam também cuidar, todos precisam também contribuir e ajudar para que isso se mantenha e melhore, né? Procurar fazer com que ela se desenvolva de uma forma ordenada e que ela fique cada vez melhor, uma cidade cada vez melhor para os seus habitantes. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Esse dia eu fui até um pouco grosso com uma pessoa. Um indivíduo estava já há dias com conversa fiada, falando da cidade, que a cidade é isso, que a cidade é aquilo. Falei, mas olha só, você como friburguense, falou, eu não sou friburguense, eu estou morando aqui há tanto tempo, mas a cidade para mim é isso, é aquilo outro, e daqui a pouco ele acabou de fumar, jogou o cigarro no chão, a biga de cigarro no chão. Eu falei, olha só, para resolver o seu problema você podia voltar de onde você veio, ponto. Sim, claro. Se você acha que a cidade está muito ruim, vai embora. E outra, olha só, como é que você vai ajudar a cidade se você está dizendo que a cidade está suja, está isso, daquilo, se você é o primeiro a colaborar com isso? Então são coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia. A cidade é boa sim, temos que amar essa cidade, respeitar essa cidade. Essa cidade, ela pode não ser a melhor cidade do mundo, mas a cidade que nos acolheu, é a cidade que nós temos e é a cidade que no momento tem dado muito para a gente. Então eu acredito nisso, doutor, eu acho que a senhora tem razão de amar essa cidade, porque Nova Friburgo é um povo diferente, é um povo acolhedor, é um povo que merece todo o nosso respeito e carinho. Bom, agora nós vamos para o nosso intervalo comercial, nós vamos voltar daqui a pouco e nós vamos falar sobre os desafios de Friburgo, porque Friburgo passou por muitos problemas, não foi isso, Alexandre? Muitos problemas. E ela está se reconstruindo, está se fortalecendo, está se reerguendo com muita garra, mas nós vamos já voltar e falar sobre isso. Até já. Que tal economizar energia com aquecedores solares? Ele capta a energia do sol, aquece a água e mantém a temperatura para o consumo. Economia no seu bolso e mais cuidado com o meio ambiente. Quer mais dicas? Vem para a Vermar! Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo pra valer, desconto de verdade e mais facilidade pra pagar. Vermar, especialista em vender barato.
Uma técnica inovadora, rápida, resistente e sustentável. Conheça o sistema Steel Frame, que te possibilita uma construção com alta resistência, 70% mais leve, com ótimo desempenho acústico e térmico e melhor custo-benefício. Uma técnica utilizada há anos nos Estados Unidos e que agora está perto de você. Seja inovador. A Geplar te traz a oportunidade de fazer mais com menos. Que tal mudar o visual? Você conhece o Espaço Gisele Matos? Venha nos fazer uma visita. Venha brilhar no Espaço Gisele Matos. Rua Deolina Turler, 30, Cônego. Elemento vazado em aço carbono. Sofisticação. Inovação. Versatilidade. Tendência. Alta resistência à corrosão. Alta resistência mecânica. Rápida e fácil instalação. Informações 22 99607 6905 988 11 41 74. O Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, busca soluções e melhorias para o setor em toda a região, incluindo o segmento moveleiro. Capacitações, missões às feiras de negócios, assessoria jurídica e defesa dos interesses do setor fazem parte de programas criados para beneficiar as empresas associadas e seus colaboradores. Traga a sua empresa e seja um associado do Sinduscom. Telefone 22 2524 1606. A Trief realiza serviços em altura e em locais de difícil acesso, seguindo todas as normas técnicas e com base no alpinismo industrial. Trabalhamos com pintura predial, industrial e residencial, manutenção de telhados, poda de árvore, instalação de banners, curso de NR35, entre outros. Dizem que o céu é o limite, mas para a Trief é possível acessar todos os lugares. Entre em contato e agende uma visita. Estaremos prontos para atendê-lo. Que tal economizar na sua casa ou empresa até 95% na conta de energia elétrica? O sol está disponível para todos diariamente e de maneira totalmente gratuita. É uma fonte de energia inesgotável e garantida. Por que não usar ao nosso favor? A SolarTech Volts oferece para você uma economia imediata, totalmente sustentável e limpa através de um sistema que mais cresce no mundo, a energia fotovoltaica. SolarTech Volts. Deixe o sol pagar sua conta. Bom, então estamos de volta falando sobre essa cidade maravilhosa, Friburgo. Alexandre passando para a gente muitas informações importantes. Então, Alexandre, conta para a gente um pouco do desenvolvimento de Friburgo. Como foi esse crescimento dela ao longo dos anos? O desenvolvimento da nossa cidade partiu principalmente, na sua maioria, pelos alemães, né? A chegada dos alemães aqui, trazendo aí a fábrica de rendas ARP, a fábrica de Filó, a fábrica Ipu, né, e as demais que vieram no decorrer do tempo, fizeram com que o emprego da cidade, né, com que o operário, né, meus avós mesmo foram operários da fábrica Ipu, parte da minha família materna, minha mãe, trabalhou a vida inteira na fábrica Ipu. Então foi o enriquecimento da cidade através de tecnologia de ponta que os alemães traziam em suas bagagens, principalmente na área têxtil. Isso para Nova Friburgo foi um momento de se abrir as portas para fora do estado e levar o nome da cidade, né, a todos os estados, com uma matéria muito boa, muito bem elaborada pelos alemães, com mão de obra completamente friburguense. Sim. Né, os alemães prepararam a mão de obra friburguense e dessa forma, não tenho dúvida, que começou a se fomentar a economia local. E daí foi a abertura
para vários berços, né? Não só daqueles que vieram com sentido da indústria, que logo depois também tem aí uma parte dos alemães que veio com a metalúrgica. Nós temos a AGA, né? O próprio diretor da AGA, o fundador da AGA, tinha uma casa de meninas, um orfanato que ajudava. Então nós temos uma história rica nessa cidade, desses homens e mulheres que fizeram a sua história e que colaboraram muito para que Nova Friburgo fosse o que é hoje. Obviamente, com o decorrer do tempo, com toda a crise que o Brasil passou, essas fábricas foram fechando, mas daí, mais uma vez, os friburguenses se erguem e as mulheres começam a implantar a moda íntima no município. Sim. As mulheres vão para dentro das suas casas, com as suas máquinas de costuras e começam a criar o polo de moda íntima. E que é muito forte. E que é forte. Vem pessoas, então, compradores... Nova Friburgo se reescreve a cada momento. Sim. Então, Nova Friburgo, por várias vezes, se reescreveu. E as mulheres fizeram parte disso, porque vale ressaltar que essa parte da moda íntima surgiu do momento que as fábricas começaram a fechar, que as mulheres, com as suas máquinas de costura, começaram a criar modelos novos de moda íntima, se prepararam, não é? Muitas investiram, criaram grandes confecções, prepararam tecnologia de ponta, estilistas nesta área, né? E começaram a fazer com que Nova Friburgo também recebesse o título de capital da moda íntima. E é muito forte. Esse lado de Friburgo, o polo de moda íntima é muito forte. Vem pessoas de muitos lugares do mundo. Eu, em Portugal recente, fui cobrado da moda íntima de Nova Friburgo. Então isso para nós é um momento de orgulho. Lá longe, o pessoal sabendo da moda íntima daqui realmente é muito forte. Mas Friburgo também tem o outro lado, a questão da educação, escolas maravilhosas, a educação muito forte, o ensino muito forte aqui nessa cidade. Aqui foi o berço da educação, né? Com o início dos jesuítas, das irmãs Doroteia, das irmãs mercedárias, que trouxeram para cá um berço de educação dos intelectuais que temos hoje no país. Carlos Drummond de Andrade, o ministro Melo, e outros mais que participaram, que tiveram a sua história aqui, e meninas, porque, diga de passagem, naquela ocasião, o Anchieta era um colégio de meninos. Né? O Dores, colégio de meninas. Então, as moças da sociedade que vinham para cá, ou que ficavam internas, né, estudavam aqui no Dores, colégio das Doroteias. E os homens no Anchieta. Logo depois também, bem logo depois, veio as irmãs mercedárias. E aí, com o andar da carruagem, com a passagem do tempo, todas essas escolas começaram a ser escolas mistas, né? Deixaram de ser internos e aí começou a se ter uma abrangência maior. Porque toda aquela infraestrutura que os jesuítas davam lá no Colégio Anchieta e aqui as irmãs, criaram grandes personalidades da história. Né? Drummond foi expulso do Anchieta, mas é um dos maiores escritores. Quem não fala em Carlos Drummond de Andrade? Né? Ele participou aqui. Nós temos poemas do grande Machado de Assis que cita Nova Friburgo, que recuperou-se a sua saúde aqui em Nova Friburgo. Ele manda uma carta para a amada falando de Nova Friburgo. Então, eu não conheço muita literatura, mas as histórias que me chegavam e que eu guardo no meu coração é desse momento saudoso de Nova Friburgo que nós não podemos deixar apagar. Né? Então, essa grande nata intelectual que foi para o país afora aí, partiu do berço de Nova Friburgo, do campo educacional de Nova Friburgo, com essas fortes escolas colégios educacionais que fizeram com que esses homens e mulheres fossem adiante, mas passaram por Nova Friburgo. Maravilha. E Friburgo também tem muitos pontos turísticos, né? Maravilhosos, lugares lindos. E pontos turísticos naturais, né? Naturais, lindíssimos, né? Então, eu acho que é uma riqueza, assim, que realmente não tem comparação. Mas a história de Friburgo não foi somente esse lado bonito. Houve um momento na história em que Friburgo passou por uma grande tragédia. Isso também é importante falar, porque a partir daí houve uma reconstrução, e muito rápida, no meu entender foi bem rápida. Sem ser Japão, né? Pois é. Então, fala um pouquinho pra gente desse momento da história, onde que não é uma parte feliz de se contar, mas importante de se falar. Mas antes de 2011, que foi a pior tragédia climática, né, do Brasil, nós passamos por algumas enchentes. Tivemos aí a enchente de 96,
96, 97, depois 2007. Nós tivemos grandes desabamentos, enchentes na cidade, com vítimas inclusive, mas igual a de 2011 eu não me lembro. A de 2011 foi realmente um janeiro que, infelizmente, nós não queríamos guardar nas memórias porque dizimou inúmeras famílias. A gente não tem de fato os dados corretos de quantas famílias foram dizimadas, porque há de se falar por aí que houve famílias que foram dizimadas, que não teve nem como contar os seus mortos. Então nós automaticamente não temos de fato a certeza daquilo que foi dado pelas autoridades. Houve, além da tragédia climática, a tragédia política seguido. Isso piorou muito a situação. Mas eu volto a repetir, mais uma vez, o povo de Nova Friburgo ergueu novamente as mangas, os braços para o trabalho, e sem sermos a potência que somos do Japão. Nós conseguimos em 3 meses deixar a cidade limpa, organizada, né, funcionando. Claro que com muitos problemas de pessoas com problemas de saúde, outros problemas psicológicos, né, os governos que tiveram um problema de Estado, mas que acabou no final dando certo. E hoje Nova Friburgo caminha, obviamente, com uma lacuna no coração de toda aquela perda de parentes, de amigos, mas de uma cidade que se mostrou firme, se mostrou uma cidade de fé, se mostrou uma cidade de trabalho e se mostrou uma cidade que não estava preparada, obviamente, pelo que aconteceu, mas que através do que aconteceu, nós participamos de um movimento junto ao governo passado, que o Japão esteve aqui, sim, escolheu 3 cidades brasileiras, Petrópolis, Friburgo e uma outra cidade de Santa Catarina, para que pudesse implantar por mais de um ano um projeto piloto no que tange aí a prevenção de tragédias climáticas. E Nova Friburgo hoje consta, o Japão foi homenageado no Brasil e Nova Friburgo foi homenageado no Japão. Secretários de governo, o ex-prefeito estiveram no Japão e participaram desse grande momento, dessa transformação que Nova Friburgo passou depois da tragédia. E ela passou a ser uma cidade muito mais segura, porque existe um monitoramento. Ela tem um preparo hoje. Tem um preparo. Tem um preparo. Nova Friburgo se preparou, até porque até hoje, de fato, nós não temos uma consciência técnica elaborada ou dita por qualquer autoridade do que aconteceu. Se a terra tremeu, cada um fala uma coisa. Vieram geólogos de vários lugares, vieram grandes profissionais de outras localidades, mas ainda não se teve, porque foi um fator muito terrível. Uns dizem que choveu mais de 300 milímetros, outros dizem que a terra tremeu. Eu sei que foi um fator horroroso que a cidade passou, que nós viramos notícia internacional. Lamentavelmente, essas notícias internacionais só ficaram na desgraça, depois não retornaram para dizer que o povo tinha dado a volta por cima, que nós tínhamos lavado o rosto e ido para o trabalho. Mas isso não foi falado. Ficou só o suspiro destruído. A cidade, o povo friburguense teve muita força e muita garra para reconstruir. Quando aconteceu a tragédia, eu ainda não estava aqui. Eu vi de longe a notícia. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi uma cidade, não posso dizer que 100% reconstruída, mas se eu não tivesse tomado conhecimento da tragédia quando aconteceu, eu não saberia dizer que aqui houve uma tragédia. Verdade. Porque realmente eu encontrei uma cidade limpa, organizada, que tem seus problemas, como toda cidade tem, mas eu não vi vestígios muito evidentes do que aconteceu. Mas isso tudo se deve, eu creio, pela garra desse povo. Isso é fato, que Teresópolis e Petrópolis, que também foram atingidas, até hoje tem pessoas que estão desabrigadas. Nova Friburgo já teve entrega de casas, Nova Friburgo teve uma recuperação com todas as dificuldades, mas cidades vizinhas nossas aí não saíram do papel os projetos de 2011. É impressionante. Aqui nós conseguimos organizar a limpeza das cidades na ocasião, todos se juntaram, a população de modo geral deixaram a sua vida por semanas para se dedicar ao próximo, para ajudar. Nós recebemos doações de todo o Brasil. O Brasil esteve presente dentro de Nova Friburgo. Então, isso para nós mostra que nós somos realmente um povo diferente, um povo que mais uma vez reescreveu a sua história. Nós temos hoje
um monumento lá àqueles que se foram, que é muito doloroso, mas eu não tenho dúvida que serviu para mostrar que sem união nós não somos nada. E Nova Friburgo mais uma vez avançou. E temos avançado ao longo do tempo. Obviamente, como a senhora falou, tem muito o que ser feito ainda. É verdade. Mas eu não tenho dúvida que com a ajuda do povo, com esse povo ordeiro que nós temos muito ainda o que fazer por essa cidade. Sim, é verdade. Mas agora nós vamos falar de um outro momento, que é esse momento que está chegando agora, que são os 200 anos de Friburgo, né? Uma data muito importante para a cidade. Eu gostaria que você contasse para a gente o que está sendo preparado, como vai ser essa grande festa, né? Porque precisa realmente de ser comemorado. Isso depois de tantos desafios. Eu acredito que chegar aos 200 anos como Friburgo está, claro, com muitas coisas ainda por vir e também para melhorar e para crescer, mas como ela está depois de toda essa história do que passou, tem que haver uma comemoração. Sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui os poderes, né? Nós temos o poder executivo e o poder legislativo. Obviamente, nós temos aí que acompanhar todas as diretrizes nesse momento festivo do Executivo Municipal, que aqui eu parabenizo a primeira-dama Cristina Bravo, que é uma entusiasta e que é coordenadora desse movimento 200 anos. Né? Nós perdemos aí um grande entusiasta recentemente, que foi o engenheiro Heródoto Ben de Mello. A Cristina é a coordenadora do comitê, que tem trabalhado como voluntária nesse sentido há mais de um ano, e nós estamos indo, como diz o ditado, a gente vai na aba, porque na verdade a Câmara vai ter as suas ações. Nós vamos receber autoridades como Poder Legislativo, nós temos aí algumas ações, vamos estar recebendo aí autoridades de Portugal, embaixadores, cônsuls, mas toda essa programação direta, ela cabe ao Executivo, que é a maior autoridade do município. E eu vejo sim, quando algumas pessoas falam que vai fazer acontecer, isso não é Nova Friburgo não merece isso. Nós, vereadores, vamos passar, os prefeitos, vice-prefeitos, secretários vão passar, mas a cidade e a história de Nova Friburgo vai ficar. É inadmissível que nós possamos deixar de comemorar na nossa vida o nosso aniversário. Sim. Se no aniversário você pode estar chateado com a esposa com o marido, ou com a sogra ou com o sogro, mas eu duvido que você deixe de comemorar. E se chegar alguém na sua casa para te parabenizar, o que você vai fazer? Recebê-lo bem. Sim. É dessa forma que nós temos que fazer com Nova Friburgo. Nós estamos recebendo inúmeras pessoas de fora que, diga de passagem, levarão o nome do Nova Friburgo mundo afora. Isso para nós é muito bom futuramente. Isso é fomentar a economia através do turismo. É dizer que nós temos uma cidade que realmente merece ser visitada. Sim. É nós criarmos laços com essas outras comunidades de fora, trocarmos experiência e dentro dessa experiência trazermos novas tecnologias, novas formas de política ou de avanço para a nossa cidade. Claro. Então tudo isso é o progresso, é o desenvolvimento, mas acima de tudo é o respeito àqueles que, como nós falamos no início do programa, deram o seu sangue, deram o seu suor para fazermos a cidade que somos. Nós não podemos entrar no jogo sujo do quanto pior, melhor. Nós não podemos entrar naquela que eu acredito nisso ou naquilo que a minha bandeira partidária é essa ou aquela. O momento é de lembrarmos que a bandeira é Nova Friburgo. Que Nova Friburgo comemora 2 séculos. Não vai mais acontecer 2 séculos. Vão vir 201, 202, 203, até os 300 anos. Mas eu posso assegurar que dificilmente muitos de nós estaremos aqui nos 300 Exatamente. anos. Então é o momento de nós fazermos uma reflexão, colocarmos a mão na consciência e vermos que cidade que nós queremos. Se Nova Friburgo realmente merece ou não nós darmos a ela nesse momento tudo aquilo que ela nos retribuiu nesses 200 anos. Os nossos antepassados, aqueles que vieram primeiramente, aqueles que passaram a vida se dedicando ao crescimento dessa cidade. Eu acredito nisso, doutora. Não só como gestor, como homem público, como representante do Legislativo, mas como cidadão que é apaixonado por Nova Friburgo. Eu também acredito muito nisso, Alexandre. Aposto muito no crescimento dessa cidade. Né, muito mais do que eu encontrei aqui. Eu acredito que Friburgo tem um grande futuro pela frente. Depende muito de cada um, né? De nós. De cada um de nós, né? Eu me incluo nisso porque, para mim, já sou friburguense já aqui, ó, de coração, né? Porque realmente foi uma cidade que eu digo que eu escolhi para viver, porque vim aqui, me apaixonei e escolhi.
né? Então todos os desafios que vierem pela frente, eles têm que ser analisados com muito carinho e ver o que esse povo merece. E eu acho que a melhor forma de homenagear aqueles que começaram a história de Friburgo é fazer um belo futuro de Friburgo. Não tenho dúvida disso. Porque eles, quando vieram, eles vieram com o coração cheio de esperança de fazer um lugar maravilhoso para que eles morassem e outras pessoas viessem e também morassem. Então a melhor forma de nós hoje, que nós estamos aqui, é cuidar de Friburgo para que essas pessoas sejam homenageadas. Não só elas, mas todas aquelas que já passaram. Deles. Né? A história deles, todos os que já passaram por essa história, que lutaram por Friburgo, também sejam homenageados pelo esforço de cada um deles. E por nós, pelos nossos filhos, pelas futuras gerações, pelos turistas que vêm, pelas aquelas pessoas que chegam aqui e se apaixonam como eu e que querem ficar, para que eles encontrem um bom lugar para morar. Doutora, é do ser humano, isso qualquer ser humano é assim, de não darmos valor a nada, de achar que isso aqui já estava tudo pronto. Essas pessoas, quando chegaram aqui de navio no Rio de Janeiro e caminharam para cá, quilômetros de distância da capital, não tinha hoje um ônibus, não tinha carro, não tinha GPS, não tinha nada. As pessoas chegaram aqui numa mata fechada, com terreno aberto, e aqui eles começaram a vida. É como se a senhora pegasse aqui, pegasse um prefeito aí da região da Amazônia, e falasse, vamos criar uma nova comunidade. Olha, o senhor vai pegar ali 30 famílias e vai levar para lá. Mesmo que ele vá começar, possa ter hoje algumas tecnologias, mas na época não. Eles vieram para cá com a cara e com a coragem. Não tinha nada. Nada. Isso aqui era um pedaço de terra, era um pedaço de chão com água, com terra fértil, mas nada. Eles tiveram que fazer o que somos hoje. Então nós vamos manchar, nós vamos macular a história desses homens e mulheres que fizeram essa potência que nós somos hoje, por causa de mimimi, por causa de não gosta de fulano, de Bertano. Gente, vamos pensar grande, vamos amar o que nós temos de melhor, vamos nos valorizar como gente, como friburguenses que somos, vamos amar essa terra, vamos deixar um bom exemplo e, acima de tudo, vamos respeitar a memória daqueles que deram a sua vida e o seu sangue para esse chão, por esse solo. Então, é isso aí, tudo que Alexandre falou é o que eu também penso, acho que tem que ser por aí, né? E aproveitar, parabenizar os 200 anos dessa cidade, parabenizar o povo friburguense, parabenizar todos aqueles que estão cuidando da cidade, né? Como os governantes, né? Então, e agradecer também por todo o carinho que vocês receberam, me receberam, a minha família, e dizer assim, realmente, Friburgo é um paraíso. Vamos cuidar dele. Alexandre, cuidar dela, né, de Nova Friburgo. Alexandre, obrigada pela sua participação. Obrigada por todo o empenho que você tem aqui na frente da Câmara, né, você como cidadão, por tudo que você tem feito por essa cidade, todos os vereadores, todos que trabalham por ela e cuidam dela. Realmente, Friburgo merece todo carinho, todo respeito, todo cuidado. Eu quero agradecer minha família, minha esposa, agradecer minha assessoria, mas eu quero falar uma frase, uma palavra que eu lembrei aqui agora. Tem um padre amigo meu, que ele diz que a gente só ama aquilo que a gente conhece. E eu amo Nova Friburgo porque eu conheço Nova Friburgo. Então, passe a conhecer Nova Friburgo, que você vai amá-la muito mais. Eu quero agradecer a senhora a oportunidade, esse momento aqui, de nós podermos estar nesse bate-papo, trocando essas experiências, né? Muito obrigado, viva Nova Friburgo, viva os 200 anos, viva o povo friburguense. Então, obrigada a todos, obrigada pela audiência de todos, pelo apoio, né? Até o próximo programa. Parabéns mais uma vez, Nova Friburgo, parabéns ao povo de Nova Friburgo e a todos que moram nessa cidade. E a partir da semana que vem, comemoração. Nós vamos mostrar para vocês no programa o que está acontecendo nessa linda festa que é o aniversário da cidade de Nova Friburgo. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Arquitetando com Mônica Costa.